Vamos lá. Vamos falar do que hoje exatamente? Nós vamos falar da parte processual do direito tributário. Mas a parte processual, uma ideia da gente tentar entender para a primeira e para a segunda fase. Não vai ficar só com a segunda, vai ficar com a primeira e com a segunda. Por quê? As ações processuais, né? O direito processual tributário, ele pode ser exigido na primeira e na segunda fase. Pode ser nos dois. Então, não existe a parte processual cai só na peça. Não, pode cair até nas perguntas. Perguntar alguma coisa lá para você. Qual é o prazo do mandato de segurança? Né? O prazo do mandato de segurança é decadencial ou prescricional? Então, algumas perguntas podem cair relacionadas a isso. Bem como na primeira. Coloca uma alternativa lá. Embargo de declaração, desculpa, embargos da execução fiscal. Qual é o prazo? A maioria pode colocar 15 dias, porque vai usar a regra do CPC. Opa, não, a gente usa a lei especial, né? A LEF, lei 6.830. Então tem que tomar cuidado com essas diferenças, tá bom? Então vamos lá. Antes de tudo, eu vou explicar. Vai parecer que eu estou falando de segunda fase, mas eu estou falando de primeira e segunda, tá? De primeira e segunda. Por quê? Porque a gente tem que entender como que eu localizo, como que eu sei qual é a peça processual cabível para cada tipo de situação. Diferente daquela maravilha horrorosa, demoníaca do direito penal, direito tributário você tem que achar uma única coisa, um único foco. Vai ficar bem fácil. Penal, o cara foi preso, tem fiança, qual é o crime, onde foi o crime, põe um monte de informação para você relacionar ali e saber qual é a peça processual cabível. Quando eu penso em direito tributário, a primeira coisa que tem que ter na mente é lançamento tributário. Você tem que olhar para o problema e ver, ocorreu o lançamento, teve o lançamento ou não teve o lançamento? Por quê? É como se fosse um divisor. Aqui, ó, a canetinha. Não, porque eu tirei o microfone. O microfone é a figura do lançamento. Então, se no problema que você está lendo não fala nada de lançamento, então você está no momento anterior ao lançamento. Se por acaso falou lá que houve o lançamento, está no problema de primeira, segunda fase, lendo, e falou de lançamento, então você está numa outra fase para frente do lançamento. É importante, de suma importância, porque existem peças processuais que são pertinentes, só podem ocorrer antes do lançamento. E outras peças processuais que ocorrem depois do lançamento. Que acontece depois do lançamento. Tá? Aí vem. Tá, então dia tributário, pá, quantas peças são? As pessoas fazem uma conta errada. Elas fazem uma conta bem errada, que elas falam, com os recursos, tal, não tem não sei quantas. Dia tributário, existe 6 peças. Então, 6. Ah, não, mas e se tiver recurso ordinário, e se tiver apelação, agravo? Não mudou nada para mim. Por que não mudou? Porque a forma de confecção de um recurso ordinário é você pensar no mandato de segurança, porque recurso ordinário é para mandato de segurança. Só vai mudar a estrutura, são pouquíssimas coisas que mudam. Agravo de instrumento. Agravo de instrumento, eu prefiro que vocês trabalhem sempre como se fosse uma anulatória. Você vai imaginar que aquilo é um anulatório, a criação dele. Fora, obviamente, o preâmbulo. O preâmbulo tem suas características próprias, mas a composição segue a regra das ações, não ordinárias, das ações de procedimento comum, tá bom? Vai ficar fácil de entender. Então, vamos lá. Vamos pensar na primeira essência, que é as peças processuais que acontecem antes do lançamento tributário. Lembrando, como que eu sei? Você está lendo o problema, ele não falou nada sobre cobrança, ele não falou sobre notificação, ele não está falando sobre notificação, sobre auto-infração. Vou traduzir. Se no problema que você está lendo não fala absolutamente nada sobre qualquer ação administrativa, não teve lançamento. Não teve. Porque se eu falar, se no problema colocou lá, ocorreu o lançamento. Lançamento quem faz? Administração, ação administrativa. É um ato administrativo. Se ele falar, o fiscal foi na empresa. Ato administrativo. Se ele falar, houve um AIM, auto de infração e imposição de multa. A administração pública foi. Se ele fala, caiu na malha fina do imposto de renda. A ação administrativa. Então perceba, lançamento tributário, normalmente o mundial não coloca essa expressão lançamento tributário. Ele chama de outros nomes. Ele pode chamar o nome que ele quiser. Você tem que pôr na cabeça. Esse nome que está sendo colocado lá foi feito por quem? Foi feito pela administração pública. Opa, então isso é lançamento tributário. Acabou. Você precisa saber o momento temporal que você está. Tá bom?
que a divisão é mais ou menos essa. Você tem 3 peças processuais aqui, ó, lançamento aqui, e mais 3 aqui. Tem umas 2 espalhadas aqui, mas fica fácil, né? Já vamos ver. 3 aqui e 3 aqui. Se você leu lá no problema escrito, houve um lançamento, houve uma notificação, não interessa o quê? Houve uma notificação para falar com Deus. É lançamento. É lançamento. Beleza? Então, você vai esquecer essas 3 peças iniciais, você vai para as 3 finais. Ok? Então, o importante é sempre ler o problema e ler o problema do exame de ordem. Segunda fase. Eu tenho que me preocupar com a tese? Não, acha a peça. Lê o problema. Identifica se houve a figura do lançamento. Ah, não houve? Então já sei que são essas 3. E para definir entre as 3 é mamão com açúcar. Tá bom? Então, sempre a ideia não é procurar a tese, não é identificar a tese. É achar o lançamento. Você tem que achar a figura. Ah, isso é obrigatório achar o lançamento. Não! Não achou? Não dane-se. Por quê? Se não achou, quer dizer que eu estou nas 3 peças iniciais. Então, são as 3 peças que acontecem, 3 ações judiciais que acontecem antes do lançamento. Então, vamos lá. Antes do lançamento aqui, eu posso ter 3 coisas. Eu posso ter um mandado de segurança, eu posso ter uma ação declaratória, ou eu posso ter uma consignatória. Então, eu posso ter essas 3 peças processuais. Podem ter essas 3. Vamos começar de baixo. Consignatória. A consignatória é a coisa mais baba do mundo. Duvido que caia nos próximos exames, mas vai saber. A consignatória, procurem trabalhar com uma regrinha mais ou menos. Ó, eu não vou ficar citando artigo, tá? Porque acho que é desnecessário. A consignatória é mais fácil você trabalhar com a seguinte ideia. Primeiro, você quer pagar. O seu cliente quer pagar. Ponto. Para você saber que é uma consignatória, já põe na cabeça. O problema tem que falar que há a intenção de pagar. Acabou. Por quê? Porque a consignatória, ela precede, há dentro dela um depósito judicial. Você vai fazer um depósito, você vai consignar o valor. Então, consignatório para poder cair naquela peça processual, naquele exame que você está fazendo, ou até para a primeira fase, perguntar quando cabe a consignatória, tem que existir a intenção do seu cliente de consignar, que é depositar. Ah, ele quer questionar que não acha devido. Não, então, cara, se tem uma cobrança que chegou para ele não é consignatória. Ou tem uma lei que ele acha que não deve pagar, ele não está contente com aquilo, ele quer questionar aquela legislação, uma ação declaratória, acabou de falar dela, mas não é consignatória. A ação consignatória, existe um desejo de depositar, de pagar, eu quero satisfazer. Né? Então, passando essa parte da consignatória que eu tenho, essa vontade de consignar, pode acontecer alguns exemplos de consignatória, que é o quê? Primeiro, existe normalmente uma dupla tributação, a chamada bitributação. Existe uma bitributação. Normalmente, o exame de ordem cai do ISS e ICMS. Como assim? O seu cliente deveria pagar, por exemplo, naquele caso, o ICMS, só que o município de São Paulo também está cobrando o ISS. Se o seu cliente pagar o ICMS e não pagar o ISS, opa, vai gerar o quê? Vai gerar um problema ali. Vai gerar uma problemática no ISS. O ISS você vai escrito em dívida ativa. Entendeu? Então é importante separar essas coisas. Então, quando você estiver vendo um problema, além da intenção de consignar, de pagar, o problema vai te alertar o que, ó, existe uma bitributação aqui, consignatória. Bitributação é consignatória. Beleza? E segunda hipótese que pode acontecer, você quer pagar, eu quero pagar, lembra que o desejo de pagar está sempre presente. Se você, o problema fala assim, ó, rapidinho, eu vou voltar um pouco. O seu cliente deveria pagar, ele quer pagar o ICMS, mas estão cobrando ISS, consignatória. Se ele fala, regularmente o seu cliente incide o ICMS, mas estão cobrando indevidamente o ISS. Perceba, em nenhum momento o problema falou de pagar, que o teu cliente tem uma intenção de pagar. Então não é consignatória. Perceba que o mesmo problema pode ser consignatória ou não pode ser consignatória. Para saber se é consignatória, lembra disso. Há no problema um desejo para depositar. O seu cliente quer depositar o valor, o seu cliente quer pagar. Se não tiver isso lá, não é consignatória. É anulatória, é declaratória. Lembra disso. Se no problema não falar o desejo, se não falar, e eu quero muito, nossa, que vontade imensa de depositar, não é consignatória. Não é consignatória. Tá bom? Então, só lembra disso. Como achar consignatória? Ah, é bitributação. Ou o valor está errado, não sei o quê. Ou estão me exigindo um valor a mais do que devido. Mas eu quero, ó, de novo, depositar. Eu quero pagar.
Percebam, consignatória depende da intenção do seu cliente. Vai ter que estar na peça. Quero depositar, quero consignar o valor. Se não estiver falando isso, esquece. Vai para anulatória ou declaratória. No nosso caso, continuando, nós estamos na consignatória aqui, ó, que são as três, que eu falei, as três iniciais, antes do lançamento. Perdão. Você tem passou a consignatória, você tem a declaratória e depois o mandado de segurança. Então, tem aqui, ó, consignatória, declaratória e mandado de segurança. Falei da consignatória. Perfeito? Fácil identificar. E agora eu tenho mandado de segurança e declaratória. É fácil identificar eles? Presta atenção. É tão baba. Hoje, exame de ordem não pensa muito assim, mas se você voltar num tempo, exame de ordem colocava assim, se você colocou declaratória e era mandado de segurança, estava aprovado. Se você colocou mandado de segurança e colocou declaratória, estava aprovado. Por quê? As ações, elas têm, na prática, uma semelhança absurda. Absurda porque uma tem liminar, a outra tem tutelar de urgência. Então, é difícil você separar elas, é muito difícil. A dica é por exclusão, vocês vão entender, a dica é por exclusão. Por quê? Perceba que eu não quero entrar aqui e falar para você, o que é uma declaratória? O que é mandado de segurança? A gente pode pegar um outro dia e falar uma aula sobre cada peça processual, tá? A gente pode combinar isso depois. Hoje eu vou falar sobre declaratória, amanhã sobre mandado de segurança, tá? Hoje a ideia é você diferenciar elas, tá bom? Para a segunda fase, tudo que eu falei até agora da consignatória, e tendo para a primeira e para a segunda fase, é para as duas. Quando eu penso agora na declaratória ou mandado de segurança, para eu saber qual eu vou utilizar, qual vai cair na minha peça, qual que é que está ali, a resposta é por exclusão. Você põe na sua cabeça e não errar. Pensa assim, é mandado de segurança. É mandado de segurança. Só que você vai tirando as coisas, se você for tirando alguns elementos, não é mandado de segurança, vai ser declaratória. Como assim? Se ele também fizer o inverso, vai dar na mesma. Que é como? O mandado de segurança. Professor, o mandado de segurança vai estar escrito lá, vai parecer que é urgente. Toma muito cuidado com a palavra urgente, porque a declaratória tem a tutela de urgência, que é urgente. Então funciona assim. É regra o que eu vou falar. É regra. Normalmente, quando é mandado de segurança, normalmente não, quando é mandado de segurança, está assim lá no finalzinho da peça. Isso para direito tributário, hein? Direito constitucional administrativo, essa regra não é tão firme, tá? Porque lá eles já estampam, mandado de segurança, tá? É um pouco diferente. Para tributário, o mandado de segurança vai estar escrito o quê? Normalmente lá no final. Olha, ingresse com a mídia judicial mais célere. Quando ele fala mais célere, porra, é mandado de segurança. Mas a ação declaratória não é. Gente, mas para a doutrina, célere é mandado de segurança. Então, falou célere, é mandado de segurança. Se ele falar que acarrete menor ônus para o cliente, é mandado de segurança. Porque mandado de segurança não gera condenação em verba de sucumbência. Então, cabe mandado de segurança. Então, toda vez que o problema falar, vou mudar as palavras, mas urgente, ele colocar uma coisa forte ali, normalmente coloca urgente célere, e que não acarrete ônus ao maiores ônus ao cliente. Porque mandado de segurança, se perder, não gera sucumbência, não é que não gera sucumbência, não gera os honorários advocatícios. O demais é esse de tudo, beleza? Tranquilos? Perdão? Sim. Então, para diferenciar as duas, a chave é essa, para identificar. Porque se ele falar mais sério, é mandado de segurança. Se ele falou é mandado de segurança, não é. Aí vai excluir, vai para a declaratória. Valeu, Raul. Aí você vai para a ação declaratória. Tá? O que pode acontecer, aí é pegadinha, duvido, não, eu acho que uma vez só, isso me faz muito tempo, mas muito tempo. Falava mais ou menos assim, ele colocou todas as características, todas, de um mandado de segurança. Mas sério, urgente, acho que foi célere urgente que ele colocou, só que ele colocou assim, vírgula, mas o caso depende de produção de provas. Foi uma pegadinha muito safada, isso nunca mais vi. Toda vez que falar que aquela matéria que está discutindo no problema depende de produção de provas, isso é muito raro acontecer, hein? Isso é muito raro, hein, gente? Se por acaso no elemento falar que esse para a primeira e segunda fase pode cair, falando assim, olha, o teu cliente quer entrar com uma ação judicial, não sabe qual, ele só sabe que ele precisa produzir provas e ele tem urgência na medida. Puta, urgência eu aprendi que é mandado de segurança. Legal, tá certo o raciocínio. Só que se ele falar que depende de produção de provas, esquece mandado de segurança.
Mandado de segurança não comporta dilação probatória. Mandado de segurança não dá para produzir provas. Mandado de segurança não produz provas. Beleza? Por exemplo, quem já fez peça processual vai saber. Você vai fazer situação declaratória, você coloca lá, requer produzir, aquela expressão feia, requer produção de provas por todos os meios de direito, blá, blá, blá. Mandado de segurança, você não coloca isso. Não tem a palavra, quero produzir provas. Protesto por produção de provas. Não tem, porque mandado de segurança não tem produção de provas. Mandado de segurança tem aquela chamada prova pré-constituída, né? É aquela prova certa que já vai junto com o processo, na distribuição. Tá bom? Então, volto. Como que eu sei que é uma consignatória? Antes do lançamento, sei que é uma consignatória, o problema vai falar que há um desejo, uma coisa quase, sabe, que eu quero depositar, eu quero pagar. E as outras duas peças processuais, declaratório e mandado de segurança. Como eu sei qual é qual? Não sabe, por exclusão, porque as duas se assemelham. Você vai tentar tirar os elementos do mandado de segurança, que é célere, urgente e menos ônus, que gera menos ônus. Se você não achar essas três expressões, menos onerosa, mais urgente ou celery, não tem isso no problema, é declaratória, vai tranquilo com a declaratória. E lembre-se que o problema pode criar uma pegadinha e falar, olha, é celery, é urgente, mas depende de produção de prova. Falou produção de provas, esquece mandado de segurança, você vai para a ação declaratória, vai entrar na ação declaratória. Beleza? Passada essa etapa, nós estamos aqui no nosso lindo e maravilhoso lançamento, que é o microfone. Tenho 3 peças processuais aqui, nós já falamos. E depois eu tenho mais 3 peças processuais. Agora vamos falar depois do lançamento em 3 peças. Lembrando que o lançamento, entendam, para criar um raciocínio muito rápido, lançamento é cobrança, ponto. O que a administração fizer é cobrança. Se a administração mandou uma carta, é cobrança. A administração pode estar cobrando alguma coisa, alguma exigência está pedindo. Então é cobrança. Então, tem essas 3 peças processuais para vocês diferenciarem. Por quê? Tem 3 aqui. Vamos começar de baixo. A primeira de baixo, qual é? Consignatório de novo. Repete. Se você fizer a conta, nós temos 3 peças até agora, mais uma aqui. Então, quantas peças nós temos? 3 ainda, porque eu estou repetindo, vou falar igual de novo. Qual a diferença da consignatória antes do lançamento para depois do lançamento? Nenhuma. Tá enrolando aqui? Não, nenhuma. E como que eu vou saber a diferença? Ué, aqui, ó, antes do lançamento, você vai falar assim, existe, ó, como eu falar, como não tem cobrança, existe a lei A e a lei B tentando cobrar sobre o mesmo fato jurídico de tributação. Ponto. Olha como vai mudar a forma de fala quando é pós-lançamento. Existe, foi o consignante, que é o autor da ação, recebeu, como falar, uma cobrança, ou recebeu lançamento tributário de Osasco, lançamento tributário de São Paulo. Olha a diferença. Aqui, antes do lançamento, eu falei que existiam 2 leis que estavam exigindo o pagamento de tributação, nesse exemplo. Pós-lançamento, eu não estou mais falando de lei, não que a lei não existe, a lei está por trás, mas eu estou falando que existem 2 cobranças efetivas, já estão cobrando. Então, é a diferença. Antes não tem cobrança, existe previsão legal. Aqui, além da previsão legal, tem a cobrança efetivada. Beleza? Vamos falando aí, qualquer coisa me fala. Pode perguntar à vontade. Passada essa fase, a ação desculpa, a consignatória, eu tenho mais 2 peças processuais aqui. Que eu vou repetir. Eu tenho a anulatória, a ação anulatória e, quem está aqui do lado, a ação anulatória, eu tenho o mandado de segurança. O que eu expliquei para vocês separarem uma ação declaratória de um mandado de segurança, pode meter um Ctrl+C, Ctrl+V, que é igual na anulatória. Tem uma coisa a mais. Então, vou repetir por cautela. Se o problema falar mais célere, mais urgente, mais bonitinha, mais colorido, tudo que ele pipocar, colocar mais plus ali, é mandado de segurança. Colocou um plus ali, ele está pedindo um mandado de segurança. Tá? Ele está implorando um mandado de segurança. Fora isso, é a ação anulatória. Daquela mesma história, se ele falar de dilação probatória, que precisa produzir prova, é anulatória, não é mandado de segurança. Perceba que é tudo fácil, é sempre assim. Mas o que muda? Tomar um cuidado para prazo. O que eu vou falar cai primeira e segunda fase. Existe um prazo no mandado de segurança de interposição de 120 dias. Eu quero explicar até um pouquinho esse prazo. O mandado de segurança, contado do dia do lançamento, você tem um prazo de 120 dias. Então, você fazer a prova, exame de ordem hoje,
hoje seria o seu prazo final. Então, você tem que olhar o quê? Quando aconteceu o lançamento, se o problema é falar do lançamento, ele falar, ó, o lançamento aconteceu há 6 meses atrás. Olha o que eu vou falar para vocês. Colocou lá que faz 6 meses, tem uma medida mais séria e mais urgente. Colocou tudo bonitinho. Só que não vai ser mandado de segurança, vai ter que ser ação anulatória. Porque o mandado de segurança está preso ao prazo de 120 dias. Mandado de segurança pode ser interposto dentro de prazo de 120 dias. Lembre disso. Sempre 120 dias. Então o problema pode dar tudo certo para você. Tá tudo bonitinho, falando que é mandado de segurança, mas um prazo fatal de 120. Se colocar um prazo fatal de 120, esquece. Colocou um prazo fatal de 120, você automaticamente perde o mandado de segurança. Perde não, você não vai entrar com o mandado de segurança. Você não pode entrar com ele. Tá bom? E exame de ordem, primeira e segunda fase, pode cair questionamentos em relação ao quê? Isso que eu falo cai normalmente em pergunta ou em teste. Qual o prazo do mandado de segurança? 120 dias. Qual é a natureza do prazo do mandado de segurança? Decadencial ou prescricional? Pegadinha. Porque normalmente, para você entrar com uma ação, a tua resposta vai ser o quê? É um prazo prescricional. Eu tenho 2 anos de trabalhista, sei lá o quê. Então, tudo tem prazo prescricional. A administração pública tem um prazo de prescrição de 5 anos para entrar com a execução fiscal. Então, a gente trabalha que sempre que eu vou entrar com prazo, para entrar com prazo com processo, aquilo é prescrição. Vai utilizar essa regra. Mas para mandado de segurança, não. Mandado de segurança, para você fazer a interposição no mandado de segurança, para fazer a interposição no mandado de segurança, impetrar o mandado de segurança, impetração no mandado de segurança, o prazo é decadencial. Anota isso, cai em primeira, na segunda fase só cai em pergunta, isso não cai na peça. O mandado de segurança após o lançamento está preso ao prazo de 120 dias decadencial e não prescricional. Não é prescricional porque mandado de segurança, se você analisar ele friamente, ele não é um processo. Ele não é uma ação judicial pura. Ele é um remédio constitucional. Ele tem a função de proteger direitos fundamentais. Ele é uma garantia constitucional. Logo, ele não prescreve, ele pode decair o seu uso. Então, como ele é um direito constitucional, a não utilização pode ter em tese, uma decadência e não prescrição. Tá? Isso está lá na Lei 12.016 de 2019 que ela fala isso, tá? Lei 12.016 de 2019. Não precisa ler a lei toda, não. Tá? Essa lei você precisa saber o artigo 1º, 7º e 23. Depois eu passo. Tá bom? Então, lembra disso. Essa é a diferença. Isso é um detalhe, isso para quem vai fazer a segunda fase de tributário. Não existe esse nome processualmente, tá? Para você escrever mentalmente, para você estudar, tudo bem, mas a peça não tem esse nome. Qual? Mandado de segurança preventivo. Mandado de segurança repressivo. Não, é mandado de segurança. Mandado de segurança, vírgula, como pedir liminar. Esse é o nome. Tá? Ele não tem esse nome preventivo e repressivo. Uma forma que a gente bolou para entender que eu estou falando antes do lançamento, depois do lançamento. Habeas corpus antes da prisão, depois da prisão. Repressivo, preventivo. Mas a denominação do nome do habeas corpus, desculpa, do mandado de segurança é irrelevante. Professor, se eu colocar na minha peça mandado de segurança preventivo, não está errado, colocou a mais, porque não tem necessidade nenhuma. Tá bom? Não tem necessidade nenhuma. Beleza? Vamos continuar. Então, quase lá no fim. Então, nós não passamos por quantas peças processuais? 6? Não, que a consignatória repetiu, a anulatória não tinha aqui, e mandado de segurança. 4 peças até agora. 4 peças. Porque você não vai ter aula de mandado de segurança antes e depois, é tudo igual. Você não vai ter consignatória uma e depois, é tudo igual. Agora, a próxima peça processual, que pode cair, depende da situação, pode cair 2, mas vamos trabalhar primeiro com essa. A próxima peça processual que pode cair é embargos à execução fiscal. Regra padrão do artigo 16 da Lei 6.830, da LEF. Eu vou falar por que regra padrão. Então vamos lá, embargos à execução fiscal. Quando eu sei quando é embargos, cara, o problema vai implorar para você entrar com embargos. Porque tem que tomar cuidado. Eu vou dar até um exemplo meu, quando eu fiz meu exame. Aí volta. Não, vou dar um exemplo meu primeiro. Quando eu fiz exame de ordem, há muito tempo atrás. Estou lá fazendo a prova nessa época. Que saudade. Podia fumar. Né? Na época eu fumava, então podia fumar e tal. Então, eu cheguei, fui fazer minha prova, comecei a fazer, eu olhei e falei, puta,
Que negócio, né? Que você fica meio malucão, tanto estudar. Eu falei, já sei até, já sabia a peça toda. Eu falei, não, calma, deixa eu respirar. Aí, mal começou a prova, eu peguei a mão, falei que eu queria ir no banheiro e queria fumar um cigarro. Um cantinho que podia fumar lá, que podia fumar em um ambiente fechado. Saí, fumei, depois fui no banheiro. Eu fui no banheiro e tava lá conversando. Não podia, né? Mas é embargos, um monte de gente falando embargo. Todo mundo falava embargos. Por quê? Porque no final da peça falava assim: houve o lançamento tributário em tal data e o débito foi escrito em dívida ativa. Ponto. E o débito foi escrito em dívida ativa. Por isso. Embargos, escrito em dívida ativa, todo mundo, embargos. Falei, não pode. Não falei com ninguém falou, mas você ouvia as pessoas falando, né? Eu falei, para. Aí voltei para o negócio, eu fiz uma ação anulatória. A peça caiu, ação anulatória. Ué, mas por que era anulatória e não embargos? Porque inscrição em dívida ativa, vamos traduzir, é um cheque. Eu tenho um cheque na minha mão, o que é? É embargos? Então, você está com um cheque na mão, aí você está me falando, você está com um cheque. Para ser embargos, o problema tem que falar assim para você. Há uma execução, tem que falar, existe uma execução, ele vai falar que o seu cliente foi citado, houve penhora. Ele tem que falar isso, ele tem que dar essa informação. Se ele não der essa informação, não é embargos. Não dá para ser embargos. Você não está numa execução, você está numa ação anulatória qualquer aí. Não é. Então toma cuidado. Tá? Então, vamos voltar. Quando o problema fala lançamento ou inscrição em dívida ativa, não é embargos. Para ser embargos, ele tem que falar houve penhora, ou citação. Ou ele fala, distribua sua peça em uma das várias execuções fiscais. Distribuir em uma das várias execuções fiscais. Então já tem uma execução fiscal. Então é embargos. Então toma cuidado com isso, não é só dívida ativa não quer dizer execução. Dívida ativa quer dizer o quê? Já tenho o título na minha mão, posso executar. Então separa essa informação, tá bom? Para a primeira fase, melhor ir para a segunda, duas coisas importantes para vocês saberem. Quando eu vou entrar com embargos, tome cuidado. Embargos no direito tributário é necessário garantir o juízo. O CPC não precisa. Não, o CPC não precisa. É CPC. CPC é para outras execuções. Execução fiscal, artigo 16, precisa do quê? A gente precisa sempre ter tem que ter a garantia do juízo. Primeira regra, tem que garantir o juízo. Tanto quando você faz os embargos, você coloca lá, venha presente de Vossa Excelência, opor, vírgula, tempestivamente, vírgula, após garantir o juízo, embargo execução fiscal. Então, a palavra garantir o juízo tem que estar escrito lá. Tem que estar registrado garantia do juízo. Isso é importante. Então, o débito tem que ter sido garantido. Isso é de suma importância, tá? Então, na primeira fase, é necessário, para entrar com embargos a execução fiscal, obviamente, no direito tributário, é necessário garantir o juízo? Sim, tem garantido. Não garantiu? Não tem embargos. Beleza? Isso é importante. Segunda coisa que pode cair primeira e segunda fase é o prazo. Eu tô acabando, tá, gente? É o prazo. Qual é o prazo para entrar com embargo execução fiscal? 30 dias, não é 15 dias. 15 dias é a regra do CPC. De novo, a gente tem aquela regra padrão que a gente aprende no primeiro ano de direito, introdução ao estudo de direito, ou teoria geral de direito, aprende o quê? Norma especial prevalece sobre norma geral. Então, a LEF, a Lei de Execução Fiscal, uma norma especial, prevalece sobre a lei geral, que é o CPC, Código de Processo Civil. Então, o prazo são de 30 dias. 30 dias. Beleza? 30 dias. Então, tem garantia de juízo, aí são 30 dias. Mas se alguém pergunte, eu não posso entrar com exceção de pré-executividade? Pode. Primeiro, a exceção de pré-executividade, ela não é uma ação judicial. É uma petição. A doutrina e a jurisprudência acabou adotando esse nome, exceção. Tem gente que chama de objeção de pré-executividade, então, a denominação que você quiser. A exceção de pré-executividade, normalmente, que ela é utilizada, é uma peça corrida, diferença que básicas, por exemplo, você não vai pôr um valor da causa, porque é uma petição qualquer, embargo, você põe o valor da causa, e para vocês não errarem. Quando eu sei que eu vou entrar com exceção, o problema também tem que dar informação. Para vocês não errarem, normalmente a gente vai entrar com uma exceção de pré-executividade quando é decadência e prescrição. Quando aquele problema que eu estou analisando não depende de produção de provas. Se precisar fazer uma análise de prova mais probante, mais forte ali, não vai ser embargos. Desculpa, não vai ser exceção, vai ter que ser embargos.
E o problema vai direcionar. Ele vai ter que falar algumas dicas assim. O seu cliente não tem condição de garantir o juízo. Até a presente data, o juízo não foi garantido. E você vai ler lá que não, provavelmente, dificilmente não vai ser isso, tem decadência e prescrição no meio. Porque eles já aprenderam que exceção de executividade é só tese de natureza, quando estiver usando matéria de direito, matéria de ordem pública, decadência e prescrição. Ordem pública aquilo é evidente para todo mundo está vendo ali, já sabe que aquilo decaiu, já sabe que aquilo prescreveu. Tá bom? Então, se cair exceção de pré-executividade, é nessa mesma linha, se cair. Tá bom? Beleza? E nessa regra padrão que nós estamos fazendo aqui, de identificar as peças, falta só uma. Só falta mais uma. Tá? Lembrando que os recursos não estão entrando. Só falta mais uma que ela pode acontecer em qualquer momento. Então, tanto faz se é antes do lançamento, depois da execução, depois da mãe, da tia, tanto faz. Porque ela é fácil. Ela é fácil porque é chamada ação de repetição de indébito tributário. Lembra que o nome é ação de repetição do indébito tributário. Ação de repetição do indébito não tributário são outras coisas. É multa de trânsito, algum pagamento indevido de outra situação. E não tributário. Tributário tem que ter essa expressão, tributário, e não tributário. A ação de repetição do indébito tributário, ela é fácil, todas são fáceis de identificar, mas ela acaba sendo a mais fácil, porque o problema vai ter que falar para você o quê? Houve o pagamento. Eu já falei, houve o pagamento. Porque a ação de repetição é um pedido claro de restituição do valor. Não confunda a palavra devolução. É um pedido de restituição. Você quer que seja restituído. Você quer que seja restituído o valor para você. E o problema vai ter que te falar o quê? Que já foi. Houve um pagamento. E esse pagamento, por óbvio, foi indevido. Só cabe a ação de repetição do indébito se o pagamento foi indevido. Por exemplo, por acaso, hoje, depende do time que você fizer, pode acontecer, se for quase instantâneo ali, porque o sistema bloqueia. Você pagou em duplicidade IPVA. Pô, pagou 2 vezes, cara. Um pagamento indevido. Cabe a ação de repetição? Cabe. Você tem crédito perante a Fazenda Pública para receber, a Fazenda Pública não abateu, sei lá, N motivos, mas você tem crédito a receber. Crédito a receber, ação de repetição de débito. Perceba, toda vez que você falar que você pagou algo, pagou, quer dizer que tem crédito, tem algo ali. Toda vez que você pagou algo para a administração, você tem um direito econômico perante a administração, cabe a ação de repetição de débito. Cabe a ação de repetição de débito, sempre. Então, a ação de repetição de débito pode acontecer a qualquer momento. Ela falou o seguinte: você antecipou imposto de renda, não teve lançamento, você antecipou imposto de renda e pagou X ali. Só que pagou a mais devidamente. Ação de repetição. Chegou um carnê do IPVA. Vamos pegar o mesmo exemplo do IPVA, mas de outra forma. Chegou o carnê do IPVA, eu paguei. Depois eu me toquei que eu já tinha vendido isso para outra pessoa, IPVA, falava para o negócio. O cara, não, você que pagou, o problema é seu. O cara, não sei como você fez o contrato, esquece a relação civil. Eu paguei indevidamente, eu não sou mais contribuinte, fui lá, entro com a ação pedindo ação de repetição de débito. Então, paguei a mais um valor, eu quero a restituição do valor pago a mais. Então, a ação de repetição tem que o problema falar que já houve um pagamento. Olha a diferença. Existe um crédito a receber pelo contribuinte. Nos outros casos, a administração tem um crédito a receber com você, por isso que ela cobra você. Aqui, ao contrário, a administração pública ela é devedora. E o problema vai ter que falar que houve um pagamento a mais, houve um pagamento. Todo pagamento indevido, né? Com ação de repetição. Houve um pagamento a mais, um pagamento. Você não era contribuinte e pagou. Você pagou uma forma, um cálculo errôneo a mais. Ó. Você não era contribuinte, você pagou. Não existia sua responsabilidade tributária na regra do CTN, do 130 para frente, não existia sua responsabilidade. Mesmo assim, você pagou. Opa, cabe pedir de restituição. Então, a ação de repetição do indébito, ela pode. Não pense que momento processual ela cabe. Quando que ela cabe? Não tem um momento certo, claro. Só pensa, o problema é ter que falar, houve pagamento. Se você parar para pensar, consignatória. Quando cabe a consignatória? Quando o problema fala que você quer, o teu cliente quer depositar, quer pagar. Aqui não. É passado. Houve um pagamento. Já existe um pagamento. Tá? Então, já existe um pagamento. Deixa eu ver aqui. Então, toda vez que você
Apareceu o problema aqui. Houve hora de consignatória de novo. Perdão, na consignatória há um desejo de pagar. Na repetição, não tem mais desejo. Já pagou, mas pagou errado. Pagou a mais, fora dos parâmetros, não deveria ter pago. Beleza?